Bom, então vamos lá. Vou voltar aqui para a apresentação. Vamos embora, que a hora voa. Bem, eu já me apresentei um pouquinho, quem foi chegando aqui depois, fazendo um breve resumão. Eu sou Pamela Nogueira, eu sou de Recife, Pernambuco. Hoje eu estou vivendo em Manchester, no Reino Unido, então, igual aí, eu tô com. O céu tá um pouquinho cinza aqui, ontem fez um solzinho, espero que amanhã faça um solzinho melhor. A gente tá no verão e segue meio nubladinho. Eu sou consultora estratégica para gestão e governança de áreas protegidas e conservadas para a América Latina e do Caribe, e a gente também vai trocar um pouco dessas diferentes formas de atuação na consultoria socioambiental hoje. Então, o workshop sustentação, ele sentiu de uma necessidade minha e de outras pessoas também, a partir do processo, né, que eu comentei aqui hoje. Então, eu comecei a trabalhar como facilitadora de processos humanos e organizacionais. Eu comecei a conduzir programas. Então, eu tinha um programa que era uma imersão, eram 3 dias, era bem legal, se chamava Florescendo Lideranças. E era específico para criar essa habilidade de fortalecimento, né, de lideranças ambientais. Trabalhava com meio ambiente e sustentabilidade. E aí as pessoas participavam, ficavam super felizes, ficavam, aí depois, como é que a gente continua se conectando, né? E que outros espaços. E aí, quanto a isso, eu já tenho umas outras ideias que logo mais também vão vir mais para frente. Mas uma das coisas que me bateu também foi a minha necessidade de querer compartilhar, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que o conhecimento ele é bom quando ele é compartilhado. Então, às vezes a gente consegue acessar lugares, eu sempre ficava, nossa, mas como é que trabalha com isso, né? Como é que eu consigo entender melhor isso? E as pessoas não falavam muito. Então, eu gosto de, quando eu tenho acesso a um conhecimento, eu compartilhar esse conhecimento e conseguir que mais pessoas tenham acesso a ele. E o workshop sustentação, ele é um workshop gratuito, né? Então, no início, ele era de 2 em 2 meses. A gente já está na sétima edição, essa é a sétima edição. E aí depois eu passei para 3 em 3 meses, também aproveitando para conseguir preparar ele, né? Os trabalhos foram ficando mais fortes também. E também para esse momento de preparação nos solstícios, né? Então agora mesmo, aí eu acho que para todo mundo, né? Só não para mim, vocês estão no inverno. Então entraram no inverno agora, no solstício de inverno, né? Um momento mais de recolhimento, de reflexão, né? Enquanto o hemisfério norte está entrando no verão, que já é uma outra energia. E aí eu aproveito esses solstícios e equinócios para ir fazendo o workshop de sustentação. Por isso que o próximo já tem data e no final eu vou passar para vocês. Mas agora vamos aterrar nesse daqui, né? E aí, com esse objetivo de conectar profissionais em torno dessa mesa, né, com muita fartura de conhecimento, que feito eu falei, com conexão, trazendo conhecimento em formato acessível para o desenvolvimento de lideranças. Uma das coisas importantes hoje a gente vai tratar um conteúdo muito técnico, então pelo tempo que a gente tem, eu não consegui deixar um tempo para fazer salas separadas, grupos de trabalho, para vocês se conhecerem, intercambiarem. Geralmente, todos os workshops, eles têm esse momento. E o próximo vai ter também, mas esse eu preferi trazer algo mais técnico, já vinha uma demanda muito grande nesse sentido, e aí não, vamos aproveitar para isso, né? E a gente tem aquele princípio da fraternidade econômica. Então, quem for sentindo, quiser contribuir, tá aí o QR Code na tela. E é isso. Mas é isso, é super livre e é somente super acessível. Então, por que vocês estão aqui? Eu recebi muitas inscrições para esse workshop. Como eu estava falando com a Gabriela logo no início, né? Eu comecei a fazer parte de alguns grupos e divulgar, então eu consegui chegar com esse workshop a mais pessoas e fiquei super feliz com isso. E muitas de vocês e muitos de vocês colocaram os porquês, né? Então, sobre as motivações, foi esperar algo descontraído e dinâmico, aprender como a começar a trabalhar com consultoria socioambiental, a fazer uma proposta socioambiental, né, para a consultoria socioambiental. Teve algumas pessoas que disseram que nunca tiveram experiências, descobrir os mistérios da consultoria socioambiental, me conectar com pessoas do setor ESG,
né? E aí, quando a gente vem com essa proposta também do ACG, ESG, né, que é um Environmental, Social e a governança, né? Então, a gente traz essa coisa realmente de um setor empresarial, né? Adequando, entendendo ali, tentando se adequar, né, nesse processo de adequação para o socioambiental, né? E para essas necessidades. Então, que tudo tem a ver com vários outros trabalhos, né? Tudo uma conexão. Entender melhor o universo da gestão de projetos socioambientais, como conduzi-los e quais características desenvolver para ser assertiva, prática e impactar de verdade, né? Que foi uma das super respostas também que eu recebi no formulário. E aí, como é que a gente vai funcionar hoje? A gente vai ter 3 objetivos principais. O primeiro vai ser, eu vou trazer de uma forma geral para vocês. A gente tem agora um pouquinho menos do que 2 horas, né? Mas dá super para a gente vai ver um pouco isso. Eu vou trazer diferentes formas de atuar como consultora socioambiental, tá? Porque eu senti muito que foi uma das necessidades também dentro do formulário, as próprias respostas que a gente viu agora, que foi esse lugar de como é que eu atuo também na área socioambiental, o que é que ela tem para me oferecer, né? Quais são as possibilidades. E aí eu vou falar um pouco sobre isso a partir das minhas experiências e de outras coisas também, né, outros lugares que eu fui ocupando, mas não só eu, como de outras possibilidades de ocupação. E aí depois a gente vai mergulhar, que é isso o nosso foco principal no workshop de hoje, a como elaborar uma proposta, uma boa proposta de consultoria, onde eu vou trazer exemplos para vocês, e na próxima semana vocês vão receber um modelo por e-mail dessa proposta de consultoria que vocês podem usar, né, um modelo editável, que eu vou compartilhar com vocês, e aí que vocês podem utilizar nos espaços que estiverem ocupando, nas propostas que forem montando, vocês podem estar adequando. E estimular um momento de network e de colaboração, né? Então, no grupo do WhatsApp, que vocês podem estar sempre se conectando. Quem ainda não está no grupo, depois eu vou passar o link aqui também, tá? Para poder entrar no grupo. E também eu via chat daqui. Então, como eu falei para quem estava aqui no início, vocês podem ir colocando no chat. Estou falando alguma coisa, eu vou ter uma ideia, vai colocando. E a partir dali a gente vai vendo, e eu vou vendo e a gente vai trabalhando nisso juntas, né? Conversando um pouco mais, intercambiando. Então, para começar, eu vou trazer um pouco dessa consultoria socioambiental, né? Acho que quando eu comecei a trabalhar, quando eu escutei pela primeira vez a palavra consultoria ambiental, a primeira coisa que me vinha na faculdade, né, eu me formei em ciências ambientais, era muito esse lugar da parte florestal, de licenciamento, de resgate de fauna, muito esse lugar. E eu ficava, tá, isso não é para mim, isso não é, tipo, o meu perfil, eu não trabalho com isso, não vem ao caso. E aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo e conhecendo outras pessoas que trabalhavam com consultoria, a nível regional, a nível internacional. Fui entendendo que tem algumas pessoas que trabalhavam muito com consultoria para elaboração de documentos, que eram contratadas por outras organizações para algumas coisas bem específicas, algo que eu não sabia, eu fui entendendo. Quando eu fui trabalhar em escala internacional, organizando um congresso, né, minha primeira experiência em escala internacional foi organizar um congresso de áreas protegidas no Peru, em Lima. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, tinha várias pessoas no congresso organizado pela IUCN, e eu ficava, nossa, mas como é que essas pessoas trabalham? E tinha muitos consultores, tinha muita gente vinculada a essas organizações. Eu ficava, cara, como é isso? Até que eu descobri, e fui entrando, na verdade, fui mergulhando, quase colocada, puxada pelas águas para a consultoria socioambiental. E aí, dentro da consultoria socioambiental, a gente tem uma gama, né, de atuações, que a gente traz esse socioambiental para dar ênfase nessa atuação do social junto com os fatores ambientais, mas a gente compreende também que o meio ambiente, a natureza, ela é tudo que está ao nosso redor, inclusive nós, né? Então, quando a gente traz esse socioambiental,
é mais nessa ideia de somos seres humanos, muitas vezes nos enxergamos em diversos setores e diversas pessoas, dependendo de cultura, se enxerga como uma desconexão dessa natureza, quando no fim a gente é essa conexão. Então, esse nome, ele traz essa junção do tipo, vamos enfatizar que está junto, é o social com o ambiental. E aí tem diversas formas da gente atuar, né? Inclusive, já vou começar com uma das formas que eu não cheguei a atuar, mas conheço várias pessoas que atuam, que é dentro da área de licenciamento, dentro dessa área também, de autorizações, etc., trabalhar com comunidades, né, a partir do que eles precisam fazer ali, ou seja, de compensação, ou seja, para o próprio projeto conseguir caminhar, mas muitas vezes relacionados à compensação, eles têm que estar trabalhando com essa parte socioambiental. Então, tem uma amiga que, inclusive, está no Pará, e ela trabalha, acho que está em Terra Santa, no Pará, e ela trabalha muito nessa perspectiva também, de licenciamento, sendo com abordagem socioambiental. E aí a gente tem diversos lugares. Como vocês estão vendo aqui, tem eu numa oficina, tem eu cheio de gente, tem eu atrás do computador, tem com microfone, e aí falando um pouquinho de cada uma. Acho que uma das, em escala local, que a gente pode mais trabalhar também, que tem uma perspectiva muito interessante, é essa daqui de cima, que é com plano de manejo. Então, todas as unidades de conservação, as áreas protegidas, os parques nacionais, eles têm necessidade de ter o plano de manejo e outros planos de gestão para poderem funcionar, né, para poderem, de fato, fazer uma boa gestão daquele espaço. É uma ferramenta de governança, né, uma ferramenta necessária para a tomada de decisão e para a própria gestão. E esses planos de manejo, muitas vezes, quando são feitos, eles são feitos contratando uma consultora, um consultor, para facilitar essas oficinas, né? Então, aqui mesmo tem uma foto de uma oficina que eu fiz lá em Pernambuco, onde esse plano de manejo vai ter várias etapas, né? Aí a gente estava na etapa do zoneamento da unidade de conservação, eram várias unidades de conservação. E aí a gente faz esse trabalho com bastante dinâmica, com bastante ferramentas visuais, né, como cartolinas, etc., para trabalhar com essas pessoas. Isso é uma das perspectivas de atuação como consultoria socioambiental, tendo essa ideia que os planos de manejo, principalmente, não digo nem só agora, mas sempre tem essa necessidade, independente do estado que a gente está trabalhando, de realizar uma revisão ou elaboração de um plano de manejo, né, que é esse documento norteador. Uma das outras opções, e aí eu já puxo para cá, para vir aqui para baixo também, é a elaboração de documentos técnicos. Isso foi uma cartilha de boa governança. Essa cartilha não fui eu que elaborei, tá? Porque os documentos técnicos que eu elaboro não dava muito para colocar aqui, porque são os documentos também mais internos. Então, esse daqui é um documento que está super disponível, uma cartilha de boa governança para unidades de conservação, para áreas protegidas, elaborado por um grande amigo meu também. E aí, são esses documentos técnicos que são super necessários. Eu trabalhei em produção de documento técnico vai criar, né, como tem essa especialidade em unidade de conservação, vai ser criada uma unidade de conservação, então precisa de um documento para gestão, precisa de um documento para entender ali financeiramente como é que essa unidade ela vai conseguir se sustentar, quais são os recursos que ela precisa, em que momento ela está. Então, a partir daí, eu faço tanto um documento escrito, quanto um documento também no Excel, onde a gente trabalha com ferramentas. Então, aí tem uma variedade de formas que a gente consegue atuar, né? Dentro do próprio setor mais empresarial aí, né? Dentro do ESG, a gente tem necessidades de relatórios de sustentabilidade que precisam ser feitos, eu trabalhar com a elaboração desses relatórios também. E eu, como oficinas também, tem uma organização que está precisando, uma organização internacional, ela está precisando fazer oficinas, fazer reuniões no Brasil, faz parte do projeto dela, e ela precisa que alguém facilite essas oficinas, e aí você pode elaborar alguns documentos para essas pessoas, você pode também estar facilitando essa oficina, e aí a gente entra em uma série de possibilidades. Falando em oficina, a gente pula para cá, não só dentro das unidades de conservação, mas, por exemplo, com organizações sociais.
Essa daqui foi uma oficina que eu fiz para um grupo, a Minas do Surf, lá de Pernambuco, e elas estavam precisando de um alinhamento de gestão. É um projeto que não está diretamente associado ao meio ambiente, mas indiretamente está. Tendo em vista que o surf, por exemplo, ele está muito envolvido na conservação, geralmente tem pessoas que se preocupam nesse fator, então quando a gente consegue construir um planejamento, uma oficina relacionada a esse ponto, a gente consegue também expandir a perspectiva dessas pessoas para trabalhar a gestão delas, como é que elas podem se organizar bem em setores, etc. Mas não só como aquela organização pode incluir indicadores de sustentabilidade, né, formas de atuar de uma forma realmente mais associada à sustentabilidade ambiental, social, todas essas dimensões que tem a sustentabilidade. Pulando para cá, já que a gente trouxe uma outra perspectiva, já vou para aqui para o cantinho, que também esse lugar de atuação dentro de um setor mais empresarial, com formação de startups, com contribuições, colaborações com startups. Aqui eu estou fazendo parte de uma startup que está se desdobrando bastante, né? Estou contribuindo com a Enraize, contribuindo com essa startup, que é para governança de portos no Brasil. Então, veja, tem tanto esse lado, né, da necessidade da responsabilização dessas empresas, dos relatórios de sustentabilidade que elas utilizam, mas também da criação de plataformas que ajudem a essa empresa a conseguir fazer uma boa gestão, fazer uma boa governança. E aqui fica mais uma ideia para vocês, né? Aqui a gente está desenvolvendo uma plataforma que logo mais vai estar indo no ar aí, mas essas necessidades de plataformas é uma das coisas que eu tenho visto que tem surgido muito por todos os lados. Então, quando a gente trabalha em colaboração e constrói algumas plataformas, quando a gente vê alguma necessidade, algum problema, e a gente pensa, como é que eu posso fazer isso aqui se tornar algo mais automatizado, mais uma informação mais transparente, mais integrada, a gente está falando muito de plataforma, né, de construção de plataformas. Então, aqui é uma das opções também. E a gente já pula para cá, para esse lugar, que, além disso, tem outros projetos, né? Eu estou jogando bastante em vocês, tá? Para vocês também ficarem pensando aí de acordo com as suas atuações e tendo ideias. Tem também essa outra possibilidade de atuação em projetos, por exemplo, com um projeto aqui foi por uma rede de sementes, a construção de uma rede de sementes em Pernambuco, de mulheres que trabalham com sementes, tá? E eram de diversas cidades, e aqui eu estava falando sobre associativismo para elas. Veja, tem a ver com a área ambiental? Tem, porque elas estão trabalhando com a rede sementes. O conteúdo que eu estou aqui, como é que eu consegui ele? Ah, tá, eu cofundei uma associação lá atrás, e aí eu tendo essa experiência de fundação e associação, eu trouxe para elas nesse lugar, uma formação que vai ajudar a fortalecer esse lugar de atuação delas no território, para que elas consigam ser mais assertivas, consigam ter mais base, e aí está uma outra forma também que a gente pode estar sempre atuando. E as duas últimas, para trazer aqui como um exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui, isso já foi no congresso, né? Então, essa participação em congressos, organizações de congressos e eventos socioambientais em nível local, regional, internacional, vários níveis possíveis que tenham esses eventos, a gente pode estar se envolvendo, e é interessante trabalhar sobre essa perspectiva. Então, eu mesmo, hoje em dia, eu já tenho uma experiência em organização de eventos, não só esse, né, que foi meu primeiro evento internacional, que eu tenho um carinho enorme, mas que foi esse, que foi em Lima, no Peru, que eu falei para vocês, mas como esse daqui, que eu estou com o microfone na mão, e que é uma das minhas grandes paixões, que eu trabalho com consultora, tá, vinculada a essa iniciativa, né? Eu tenho um cargo nela, eu sou coordenadora de embaixadores e alianças dentro dessa organização, dessa iniciativa, mas ela não é tempo integral, ela consome em torno de 15 horas por semana minha, máximo aí 20, 25, quando está muito forte os trabalhos. E é uma iniciativa que surgiu, né? Ela trabalha com essa ideia de integração de atores de toda a América Latina e Caribe, que são vinculados às áreas protegidas e conservadas.
ela é super interessante e é uma outra forma de atuação da gente, né? Quais são essas outras iniciativas, esses outros lugares que a gente pode atuar também como consultora? Né? Aqui eu fui convidada pela coordenadora geral. Essa iniciativa ela surgiu nesse congresso, então a gente entender essa integração, né? Essa iniciativa surgiu nesse congresso e aí depois ela foi e me chamou, que eu organizei esse congresso, fui uma das coordenadoras também de equidade, diversidade e inclusão. É uma das expertises que mais me chamam a atenção, assim, que eu mais gosto de trabalhar com essa área de governança focada em equidade e diversidade. E aí, eu fui convidada para ela para trabalhar aqui. E tudo é isso, né, gente? Quando a gente trabalha na consultoria socioambiental, a gente tem uma gama de possibilidades, mas é muito importante a gente estar aproveitando essa integração, o que é que uma teve a ver com a outra, o que é que... Essa daqui eu já fui chamada por quê? Porque a pessoa, ela sabia da minha expertise, essa também sabia, essa também sabia, essa daqui também sabia, essa também sabia. Mas como elas sabiam? Porque hoje, sim, a gente tem que procurar divulgar, nem que seja ter um portfólio disponível, além do currículo, a gente pelo menos tem um portfólio, algo mais visual das nossas atividades que a gente faz. Não necessariamente, acho que precisa ser o Instagram. Eu acho que tem o próprio LinkedIn, que é super legal. Eu acho um ambiente também muito rico e mais focado nesse profissional. Mas ter algum espaço que a pessoa consiga acessar algum documento fácil, que ela consiga acessar e entender as nossas expertises, entender com o que a gente trabalha. Então, isso é muito importante para a gente conseguir oportunidades. Não sei se alguém levantou a mão. Deixa eu voltar aqui só para ver vocês. Alguém chegando. Bem, e daí, a gente tem agora esse lugar de o que é, como é que a gente monta uma proposta de consultoria. Eu já aviso a vocês que, ao final, eu vou deixar, tipo, alguns minutos para a gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, tá? Para a gente ter algum momento de perguntas, pelo menos algumas que a gente consiga trocar, então vão anotando qualquer coisa, que aí a gente já vai dando esse seguimento para aproveitar esse momento também super rico que a gente vai ter. E, de novo, podem ir super colocando no chat, que aí a gente vai conversando também. E aí, a proposta de consultoria ambiental, ela tem algumas questões, né, que eu acho importante. A primeira é o formato, para mim, na hora que monta essa proposta. Eu antes ficava pensando, como é o formato perfeito? Qual é o formato que vão achar melhor? Né? Qual é o formato que fica melhor nesse caso? E hoje mesmo eu vou dar uma oficina justamente de gestão de tempo também, mais tarde. Hoje eu tenho 3 workshops para dar. Um deles é esse, né? E mais 2. E nessa oficina de gestão de tempo, justamente eu falo também isso. A gente sempre tem que buscar o lugar do ser mais simples. Simples no sentido de ter o essencial nessa proposta. Ela precisa ter o essencial, mas ela não precisa estar super rebuscada. Tem formas que a gente faz com ela, visuais, inclusive, né? Acho que a Gabriela, né, que é formada em jornalismo, então, nessa parte da comunicação, né, a gente vê muito esse lugar, mas tem formas que você consegue colocar o conteúdo que é super importante, mas ter esse cuidado de não ficar achando que é algo perfeito demais e acabar não mandando. Muitas vezes a gente vê um edital, precisa de proposta. Ai, nossa, não vou mandar, porque não sei, eu não vou conseguir fazer em tempo hábil. Cara, manda, sabe? Monta ali, agora vocês vão ter um modelo, vai ficar um pouco mais fácil. Manda o que der para construir e ver qual vai ser. O pior você vai ter que é um não se você não se inscrever. Então é aquilo, já tem um não, então a gente busca por um sim. Manda e vai vendo, o teu nome vai ficando. Tem várias consultorias que eu já me inscrevi, que eu não fui chamada no edital, mas que as pessoas seguem vendo daquela organização meu LinkedIn, seguem vendo alguns pontos, depois me chamam mais para frente. Então, isso é o que a gente vai armando, a gente vai construindo uma rede que consiga sustentar não só o nosso agora, mas o nosso futuro. E aí é que a gente tem esse lugar do formato, né? O texto e o formato ele vai variar em acordo com o seu cliente. Isso é muito importante, né? Exemplo, para uma consultoria internacional, ela vai exigir menos detalhes jurídicos, que seriam isso, CPF,
meu nananã, meu nananã. Vai exigir menos essas necessidades mais amarradinhas no jurídico, naquele projeto, porque muitas vezes quando a gente abre um projeto, uma proposta de consultoria internacional, ela às vezes até hoje ela nem pede tanta proposta, ela pede mais um currículo, pede que você envie algumas coisas, ela vai analisar e depois ela pode pedir uma proposta para você em cima daquilo, já é uma segunda fase, mas ela geralmente tem esse formato mais simples, né? E as consultorias nacionais, principalmente governamentais, elas aí já exigem uma série de outras questões. Então, quando a gente pega uma consultoria de plano de manejo, a gente tem uma série de pontos, uma série de etapas que ela precisa estar ali bem alinhada, ela precisa estar ali bem pontuada, né? Essa etapa daqui tem tal produto, essa etapa dali tem tal produto. Tudo isso eu vou mostrar para vocês visualmente, tá? Eu vou mostrar aqui nessa apresentação. E aí a gente tem um outro ponto que é a precificação. Isso é um ponto também super importante. Tem um valor base da sua hora, mas saiba que isso pode variar para melhor, ou seja, você tem como pedir mais, ou para pior. Esse pior que eu trago aí está bem em aspas, que é nunca mais do que é inaceitável, nunca cobre um valor muito abaixo do que você faria, que não seja confortável para você. Por quê? Primeiro, você vai estar ganhando, às vezes, essas consultorias por experiência, que você cobra um valor muito mais baixo. Eu já fiz isso, já, com certeza já fiz. Hoje em dia faço, não faço mais, sendo muito sincera. Por quê? Quando a gente cobra um valor muito mais baixo, a gente, tanto aquela consultoria, ela vai dar mais problema, tenho certeza disso. Vai ser aquela que exige mais e oferece menos, que quer que você faça tudo em menos tempo, aquele relacionamento abusivo meio tóxico. E ela vai também, você vai estar trabalhando de um lugar que vai estar desconfortável. Você vai estar produzindo muito, entregando muito e recebendo quase nada. Que nós mulheres também, a gente já sabe que dentro do nosso ser, viver social, a gente sabe que existe todo esse processo que é pressionado, somos pressionadas e é encruado na gente essa coisa do se doar, né? Sempre se doar muito mais do que recebe. Mas a gente também sabe que isso, quando bate lá no fundo, a gente explode e vai para um lugar super não saudável para a gente, no sentido de saúde, né? Isso pode vir com questões físicas, com várias outras questões. Então, eu sempre digo isso também, nunca passo o que é inaceitável, hoje em dia eu realmente não faço mais. E um exemplo aqui seria o pagamento da moeda, né? A gente, quando vai trabalhar com essa perspectiva de pagamento, de precificação, quando a gente recebe em real, é um valor. Quando a gente recebe em dólar, quando aquele projeto ele é financiado em dólar, muitas vezes ele vai pagar em você em real, viu? Então, muita atenção nisso. Mas ele é financiado em dólar, a gente consegue pedir mais. Então, muitas vezes tem um trabalho que é no Brasil, abriu o edital, mas quem está oferecendo não é uma instituição brasileira. E aí cabe a gente entrar nesse lugar e dizer, já que é em dólar, eu consigo cobrar um pouquinho mais. E aí eu aproveito isso para poder subir um pouco mais aquele preço, no sentido que fica um pouco mais confortável. Qualquer coisa, renegociação, tá aí, a gente vai ajustando. E um outro ponto, antes de mostrar a proposta, a gente trabalhando ponto por ponto aqui, é a colaboração, né? A gente buscar trabalhar em colaboração fortalece muito o nosso trabalho e ajuda você a chegar em muito mais clientes e impactar mais positivamente o território, além de toda a aprendizagem. Às vezes, quando a gente pega aquela consultoria e quer seguir ali sozinha naquela consultoria, ok, mas se é uma consultoria que eu consigo envolver outras pessoas, sempre vai ser mais rico, mais interessante, mais assertivo. Por quê? Dando um exemplo, já teve consultoria que eu vi, achei super interessante, mas pensei, isso daqui eu não tenho. Não tenho, eu não sou obrigada a ter tudo, não tenho, eu não sei essa parte de geoprocessamento, essa outra daqui é técnica demais, com análise de dados demais, não é minha praia. Então, isso daqui eu não tenho. E aí, como é que eu vou casando isso, né? Então, eu vou trazendo outras pessoas que têm essa expertise,
que trabalham com isso em um segundo, e aí eu agrego elas à minha equipe e a gente monta uma proposta em conjunto nisso, entendendo também que meu tempo vai ser um pouco menor de dedicação ali, mas as expertises de cada um, que isso é muito importante na precificação também, viu? Eu vou falar lá na frente, mas a gente tem que saber que eu tenho muita experiência na área, eu não posso cobrar a mesma coisa de quem está, tipo, iniciando agora, né? Eu tenho que agregar esse valor também ao meu serviço, por isso que é super importante. Como é que eu vou pedir um valor legal se eu não tenho um portfólio para mostrar? Se eu não tenho algo que realmente mostre a minha experiência, além do currículo. O currículo mostra, mostra. Mas quando a gente traz essa coisa visual, faz toda a diferença. Sempre tive toda a diferença ao longo das consultorias que eu fui pegando por conta disso também. E aí existem alguns pontos, né, que independente do tipo de consultoria, devem estar na sua proposta. E a gente vai mergulhar um pouquinho neles justamente agora. Então, vocês vão receber um modelo, como eu falei, na próxima semana. Quem está chegando aqui não pegou bem essa parte. Vocês vão receber, sejam super bem-vindas, tá? Vocês vão receber um modelo na próxima semana, que vocês vão poder editar e tudo. Mas aqui eu vou trabalhar ponto por ponto, então é bom se vocês, claro, forem anotando. Dúvidas também, a gente vai ter um momento de dúvidas, então aproveitem bem essa parte daqui. Aqui eu trouxe uma proposta, eu vou trazer vários fragmentos de diferentes propostas que eu fiz, tá? Esse daqui, Kathleen, que está aqui com a gente, conhece bem, que é o que a gente está trabalhando juntas, né? Essa consultoria que eu estou oferecendo para uma empresa que a gente está trabalhando juntas. E aí, dentro da proposta, logo quando a gente vai iniciar, eu tenho a logo da Enraízes. Se você não tem uma logo de uma empresa, tá? Tudo bem. Mas eu aconselho, pelo menos, você colocar aqui em cima alguma informação importante, legal, se tiver de referência, o seu nome, se tiver um site, se tiver um LinkedIn, algo relacionado a isso, que dê essa ideia de não é nem de seriedade, né? Mas que traga essa coisa visual que traz uma autoridade também para você que está enviando essa proposta. Eu acho que isso é super importante. E aí a gente vem com a proposta técnica financeira, sempre bota esse nome, técnica financeira, que a gente trabalha a metodologia, mas tem o valor dela, tem o cronograma, tem os aspectos ali. E com as propostas que eu envio para o Brasil, sempre boto aqui logo no início, né? Tá, as informações que são super relevantes para aquela pessoa que você está enviando a proposta. Razão social, CNPJ, endereço, e-mail e telefone. Então, isso são pelo menos alguns pontos que eu acho que são essenciais. E aí, depois você vai para o detalhamento da proposta. Essa proposta, nesse lugar, dá tanto para fazer algo mais curtinho, como eu coloquei aqui. Então, o que é que eu botei aqui no geral? Eu botei o que o documento tem, o que é que ele contém, que é uma proposta técnica e financeira para os parques, né, para o plano, para a revisão do plano de manejo desses parques, e a abordagem utilizada, né, a partir do que foi, então, da participação, objetividade e efetividade para gerar mais resultados, etc. Até esse texto, olhando para ele, já não gosto muito dele hoje, isso super acontece. Então, cada proposta que você for mandando, você vai vendo que você vai gostar, depois você não vai gostar mais, isso é super normal. Como tem outras propostas que eu já escrevi uma introdução mais longa. Então, quando eu vou enviar uma proposta para o Brasil, a gente já tinha tido uma primeira conversa, tá? Porque eu já tinha enviado um portfólio, tive uma indicação, então chegou meu currículo, depois chegou meu portfólio, a gente teve uma conversa por telefone, né? E aí, com um dos sócios da empresa, e aí depois eu já enviei uma proposta muito objetiva nesse sentido. Já teve proposta que eu enviei para editais, então editais internacionais, por exemplo, para a WCS, né, que é uma organização que trabalha muito com fauna na Amazônia, né, e nessa perspectiva muito internacional, não só na Amazônia, mas eu conheço muito a atuação deles na Amazônia, brasileira, internacional, enfim, na Pan-Amazônia, e aí eu faço uma introdução mais longa. Quando eu envio proposta para organizações internacionais, eu sempre vinculo elas aos acordos globais. Tem ODS que dá para eu entender que aquela proposta, o que é que ela está vinculada? Bota. As ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem Meta 2030, são essas metas de acordos globais que a gente faz. No meu caso, trabalha muito associada a áreas protegidas, então essa Meta 30 ela é muito importante.
Tem quais acordos que eu posso trazer aqui? Ui, desculpa. E aí eu vou trazendo. E eu gosto sempre de botar o objetivo. Nesse caso, tinha 2 objetivos essa proposta. Em geral, eu envio o objetivo principal. Então, o objetivo principal da proposta é tananã. Nesse caso, revisando o plano de manejo, o objetivo 1 do Paulo César Vinha e do outro era do outro parque, o Parque Estadual de Itaúnas. E aí eu detalho esses produtos. Nesse detalhamento, eu vou trazer diferentes exemplos para vocês, tá? Para vocês já aproveitarem. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, quando eu pego o objetivo, peguei o objetivo, logo depois eu vou vir o quê? Com os produtos e atividades. Então, aqui no ponto 1 eu já boto primeiro produto, é o plano de trabalho, né? Serão realizadas reuniões para apresentação, levantamento de resultados esperados, com organizações gestoras de projetos. Isso, lembrando, como eu disse, isso já é outro projeto, isso não é mais aquele do Paulo César Vinha. Eu vou trazer diferentes exemplos para vocês. E aí, nesse, por exemplo, eu trouxe no plano de trabalho o que é que ia ser realizado, o período de trabalho, isso é muito importante para cada produto ter o período de trabalho, e horas de trabalho necessárias, dizendo que as horas trabalhadas se referem apenas a dos consultores, tendo clareza do trabalho conjunto com a equipe nananã, que era da organização, e organizações gestoras. Então, isso aqui eu já coloco, deixo sempre muito claro. Toda proposta que vocês forem montar é muito importante. Toda proposta que a gente vai montar, ter muito claro o que é que aquelas horas estão envolvidas e o que é que não tem, para não dar um ruído de informação depois. Pamela, às vezes eu acho que eu estou sendo chata. Seja chata. Seja chata, porque é muito importante ter tudo muito claro, para depois não vir dar um ruído de comunicação. Já tive muitos casos que deram, já tive casos que a gente não deixou claro alguns pontos e depois quase que fica aquele clima chato ali na saída, no final, na conclusão do projeto. Então, é muito importante ter tudo muito claro. Gosto muito e ter tudo contrato, né? Que isso é uma etapa depois. A gente está falando da proposta. Depois, meu contrato, mas a gente já tem que pensar para deixar tudo muito aqui. A gente pensa lá, atua hoje, pensa lá na frente. E aí, aqui, né, uma das outras opções também, que era um outro produto, relatório de realização de uma oficina. E aí eu disse, né, aqui, acompanhamento da oficina, elaboração do relatório sobre a oficina, informação do conselho gestor, envio da primeira versão. Nesse, vocês podem ver que eu não botei o tempo, período. Por quê? Quando eu boto período, às vezes o projeto já tem muito claro aquele período. E eu também, então eu consigo colocar o período. Quando eu não coloco o período, eu coloco dessa forma mais geral, é porque às vezes isso não está muito claro. Então, eu somo mais as horas que eu vou ter por aqui, eu não boto as horas aqui, tá? Eu somo e no final eu trago dentro da proposta, tá? Tantas horas vão ser necessárias, tantas horas trabalhadas, que eu vou mostrar para vocês também já já. É uma outra forma de fazer. Aqui um outro exemplo, né, de uma oficina também, oficina de planejamento participativo. Aí eu trago aqui elencada as etapas também. E aqui embaixo, interessante, essa já foi de uma outra proposta, que eles já tinham os produtos muito claros num plano de trabalho. Então, eu peguei esses produtos e fui colocando. E aí eu já trago aqui em cada ponto. Quando não tem esses produtos muito claros, eu posso colocar, eu tenho uma certa liberdade maior de colocar esses produtos ou não colocar, né? Nesse caso, eu já tinha, então eu utilizei assim. E aí um outro exemplo, acho que esse é o último exemplo dos produtos, que foi para essa proposta internacional. Então, aqui está em espanhol, né? Que foi uma proposta realmente que atua aí com a América Latina. E aí a gente traz de uma forma já um pouco mais ampla e geral, né? O projeto internacional tem muito isso, a gente realmente trazer essa introduçãozinha do que é que o produto se propõe, o que é que a equipe se propõe. Aí depois a gente vai para aqui, né? Vai ter um primeiro momento que vai ser de reunião de abertura e alinhamento. Como é que a gente vai realizar? Vai realizar uma reunião virtual na modalidade Taller, né? Taller é oficina. Então, fazer uma oficina virtual, basicamente isso, né? Aí depois vai colocar mais ênfase em alguns fatores. Por quê? Isso a gente viu dentro da proposta do edital que tinha essa necessidade. Antecedentes e fatores que mobilizaram essa consultoria, barreiras que a gente observou
perfis. É importante a gente mostrar na proposta que a gente conhece do que está falando. Então, a gente viu que eles falaram na proposta que tinham 250 pessoas que estariam trabalhando dentro da oficina que a gente precisava fazer. Então, eu boto aqui, mostrando tudo que eu sei, mostrando que eu entendi cada ponto daquele edital. E aí eu já trago uma proposta mais pronta, né? Coordenadas e resultado esperado. Eu gosto muito de trabalhar com resultado esperado, principalmente quando eu envio proposta internacional, que são alguns produtos também, né? É uma outra forma de você falar de produtos também, né? Então, ata de reunião, acesso à informação-chave, diagnóstico inicial, são alguns resultados que a gente espera ali. Isso é uma outra forma também da gente colaborar. E aí, depois, botou lá tudo, eu botei os produtos, alinhei tudo, vou para a construção do cronograma geral de atividades, isso é mais geral, né? A maioria de nós já conhece um pouco mais aí de como montar o cronograma, cada um pode ter a sua forma. A gente sabe que também a gente vai detalhando de acordo com aquilo que a gente está montando o cronograma. Então, aqui eu botei até, né? Ver detalhes da descrição do item em proposta técnica. Tudo bem amarradinho. Eu trago o cronograma e digo, tá aqui, teve dúvida? Tá ali em cima na proposta técnica cada item. Então, se ali eu usei na proposta técnica essa siglazinha P1, eu boto aqui. Se eu não usei, eu vou botar produto, não, da forma que fique mais claro para quem tá vendo de fato, né? E uma coisa que depois do cronograma a gente trouxe lá nas coisas, eu não vou confiar que eu estou enviando uma proposta e que aquela pessoa vai ler todo o meu currículo. A gente não pode contar com isso. Todas as propostas, todas, a gente precisa colocar um resumozinho do nosso perfil. Isso é super importante. Tem site seu, tem LinkedIn, bota em hiperlink. Em hiperlink fica muito mais elegante, assim, do que a gente botar um link todo, e a gente consegue trazer um pouco isso da visão geral. Então, a proposta é essa, a parte metodológica, e essa sou eu, né? Esse é o meu lugar do que eu estou falando, do que eu estou propondo, do que eu estou trazendo. E aí a gente fortalece, traz uma autoridade maior também para aquela proposta nesse sentido, né? E aí a gente vem com a proposta financeira, que aqui é um ponto que a gente vai conversar um pouquinho, e que eu sei que é uma das maiores questões, né? Que a gente precisa muitas vezes aprofundar, que a gente precisa entender melhor como é que faz. Tem muita gente que me pergunta, Pamela, como é que tu estabelece, né, as tuas horas? Então, a gente não tem, eu sou cientista ambiental, é uma profissão que, inclusive, ainda está se regularizando, né? Ela já tem aí, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, o primeiro curso que teve dessa, dessa formação, né? O primeiro a ser criado, e a gente não tem piso salarial, né? Ou às vezes tem, mas não é tão cobrado, enfim. E aí você tem que entender não só dentro da sua profissão, mas você tem que entender dentro daquele papel, daquele lugar ali, né? Como consultora socioambiental. Não existe um piso que diga, consultor socioambiental cobra tanto isso daqui, cobra isso daqui depois, à medida que ele vai ganhando mais experiência, se ele atua em escala internacional é isso, se ele atua em escala local. Não tem, não tem. Então, o meu valor base hoje, ele é vinculado, como eu já trabalho muito em escala internacional, trabalho muito com a IUCN, então o meu valor base eu sempre vou partir da IUCN. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou fazer uma proposta internacional, eu penso na minha hora aí como US$ 50 a hora, pelo menos, né? Alguma coisa nesse sentido. 50? Acho que é 50, porque eu sempre me confundo, 80. Enfim, tá na minha tabela. E quando eu vou trabalhar com consultoria nacional, eu abaixo um pouco esse valor. Eu não deixo ele ficar muito mais baixo, mas eu baixo esse valor. Por quê? Eu sei que com uma organização, uma ONG, uma coisa assim, eu não vou poder cobrar um valor que eu cobro para uma consultoria internacional. Onde a consultoria internacional é um consultor júnior que está começando agora, né? Eu já sou considerada ali consultora sênior, pela minha experiência, pelos anos de experiência na área ambiental. Então, o consultor júnior está ganhando US$ 40 a hora, né? E aí,
eu sei que não vai ter muito como pagar, então eu vou ajustando, mas, de novo, sem ajustar demais para esse ponto. Pamela, me diz um valor que eu posso cobrar pela minha hora. Eu não vou ter como. Não vou ter como, porque não sem saber da sua expertise, não sem saber o seu currículo, não sem saber a sua experiência, as suas necessidades, qual é o tipo de consultoria que você está enviando, isso tudo ele vai se moldar também nesse lugar, tá? E aí a gente pode trazer uma proposta financeira nesse sentido, né, uma proposta aí com planilha, nesse caso eu ia produzir, né, o produto 1, planilha de contato de atores sociais, relatório de mobilização dos atores sociais, relatório de realização de oficina. Então, aqui eu trago os produtos, além do que iria ser feito. Essa é uma proposta já antiga. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar com facilitação de oficina, outra coisa para vocês terem uma ideia, né? Quando eu vou só produzir um documento técnico, é uma coisa. Eu estou partindo de dados secundários, vou lá produzir documento técnico, ok. Quando eu vou realizar a oficina, estruturar a oficina, construir a oficina, isso é um valor já muito maior. E aí, nesse lado que eu tenho da facilitação de oficinas, as pessoas cobram, no mínimo, a hora R$ 200. No mínimo, a hora R$ 200, para vocês terem uma ideia. Então, eu não posso cobrar abaixo disso, porque é o valor do mercado de facilitação de processos, né? E aí, o que eu posso fazer é uma coisa que eu acho que eu trouxe lá, mas eu não falei aqui, que eu vou aproveitar para falar. Essa organização é um trabalho pontual que eu estou fazendo? Essa consultoria é pontual? Tipo, eu vou fazer hoje para nunca mais, sabe? Ok, é um valor. Bota o valor aí cheio, tal, 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 é isso. Essa organização, eu quero fidelizar esse cliente, eu gostei da empresa, eu gostei da organização, eu quero estar junto mais tempo, eu quero essa fidelização, então aí eu posso entrar num acordo. Posso dizer, olha, o meu preço é tal. Mas para vocês, tendo clareza que a gente tem um contrato assinado de 1 ano, de 2 anos, desses períodos mais longos, então eu consigo trazer esse outro valor. E aí a gente trabalha junto, a primeira vez que a gente está trabalhando junto, vocês ainda não conhecem meu trabalho, ainda não se apaixonaram por mim, então a gente traz esse valor aqui para você criar esse vínculo, e aí depois você vai criando uma conversa, né, naquele espaço, e podendo ter outras possibilidades aí. Mas eu sempre trabalho assim, é o primeiro momento que eu estou trabalhando com essa organização, é uma organização que tem potencial de fidelização, no sentido de eu ter um contrato mais longo, no sentido de ser pessoas que eu sei que trabalhando uma vez, a gente pode estar sempre trabalhando junto, porque isso é muito importante na consultoria. Se tu entrou na roda com uma organização, essa organização é uma organização boa de trabalhar, é legal, tem projetos interessantes, te valoriza, fica com ela, sabe? Então, procura adequar. De novo, não oferecendo um valor abaixo, muito abaixo ali do que obviamente, para você fazer, tá? E que é aceitável para você. E, de novo, a gente volta para aquela conversa, né? E aqui eu trago, então, tanto uma coisa importante dessa tabela que eu trago o produto, eu trago o percentual e eu trago o valor, né? Então, eu trago isso tudo. De novo, sempre colocar em asterisco letras pequenas, mas um pouco grandes, o que é que aquele valor está incluso. Os valores incluem custo com ligação em plataformas de videochamadas, caso seja necessário. Por que eu botei isso? Porque provavelmente nessa proposta era necessário videochamada. Então, eu já estou dizendo, ó, tem essa possibilidade que eu posso oferecer aqui, um Zoom, um negócio, né? Os valores não incluem custo com deslocamento de atividades realizadas em território e presença na oficina. Isso também é uma possibilidade. Então, você bota lá, claro, tipo, não inclui esse para deslocamento, tudo é com vocês. Deixar tudo isso claro, de novo, gente. Tira tanta dor de cabeça nossa que vocês não têm noção. Então, é muito importante que esteja muito alinhado. Isso já foi para uma outra proposta, tá? E aí, como eu falei para vocês, nessa proposta, eu queria fidelização, porque eu gostei da organização, achei que a gente trabalhou legal, que foi interessante a sinergia, que eu fui valorizada, então foi interessante isso. E aí eu voltei o quê? Percebi que a proposta deles, eles tinham vários produtos, mas eram produtos com duas frentes,
que precisavam ser produzidos e que eu ia estar trabalhando o tempo todo com eles. Seria uma necessidade, inclusive foi conversado isso, de trabalho semanal, de trabalho mensal, com muitos produtos, muita coisa se movimentando. Então, nesse caso, não foi o caso de eu enviar uma proposta com cada produto. Se eu enviasse cada produto, qual é o sentido que ia fazer? O percentual para ser pago por produto, mas ia ter mais produto do subproduto, entendeu? Eu fui percebendo que ia ter essas necessidades, eles perceberam também, eu pensei, não. Então, vamos trazer de uma forma descritiva, e aí eu boto o quê? O acordo será ideal, seria o pagamento mensal por 10 horas de trabalho semanal. Né? E aí eu digo, ter 10 horas de trabalho semanal, e acordo com a função também de uma certa subcoordenação, alinhamento que eu ia fazer dentro desse projeto, né? Eu ia trabalhar também com um certo tipo de assessoria. Então, é diferente de alguém só pedir um documento técnico meu e de alguém pedir a assessoria minha, né? Ia ter facilitação de algumas oficinas e elaboração desses documentos técnicos. Então, e aí eu coloquei aqui, coloquei tal, e a hora base que eu posso oferecer para vocês, era uma organização que eu tinha essa vontade de fidelizar, é R$ 200 a hora. Porém, devido à natureza contínua do contrato, a proposta para trabalho mensal seria de 6 mil. Então, eu fecho aí mais ou menos R$ 150 a hora por um contrato de 1 ano, né? Então, com os produtos, trabalhando 10 horas semanalmente, super viável, adequado, justo, primeiro momento trabalhando ali, então, tudo ok, né? É saudável para mim, eu fiquei feliz com a proposta, eles aceitaram, tudo certo, estamos trabalhando. Então, é um pouco dessa necessidade que a gente precisa alinhar de cada proposta, né? E aí, eu botei de novo, claro, esse valor não inclui custos com deslocamento, diárias e hospedagem no território, né? E o pagamento seria realizado pelo mês de trabalho. Tudo muito alinhado, tudo muito escrito, para ter uma clareza de comunicação e para evitar prováveis divergências, etc., que poderiam estar acontecendo ali, né? E aí eu trago esse lugar que, ao final, sempre, outro ponto que é super importante, que são as observações. Essa proposta comercial é válida por dias. No caso, eu sempre vi uma proposta que é válida por 30 dias. Por quê? Eu posso ter ligado para uma proposta para uma pessoa, chegar ela depois, 1 ano depois, 6 meses depois, dizendo, ó, essa proposta aqui que tu enviou, eu quero isso. Não, mas desculpa, eu vou ter que refazer a proposta. Nesse momento, ela já precisa de uma readequação de valor, de entender os produtos, entender as necessidades. Ela não é mais válida. Ponto. Isso é muito importante. Qual é a validade da sua proposta, tá? A contada data de sua assinatura, estando eu, Pamela Nogueira, comprometida em colaborar de forma transparente, eficiente, nananana, aqui são dos parques e tal. Cordialmente, então, eu envio aqui a minha assinatura, com o que eu sou e tal, meu site e a data, tudo bem certinho. Eu trabalho com esse tipo. Calma, vamos lá. Eu trabalho com esse tipo de proposta. Então, vocês viram aí, eu trago uma estrutura que ela é simples, ela não é uma estrutura extremamente complexa, mas que ela tem elementos importantes para que fique claro e deixe claro para aquela pessoa. E, de novo, vocês vão receber isso, né, de uma forma editável. Mas eu acho que o mais importante é, quando a gente fala de construção de proposta para a consultoria, como eu já falei para vocês também, é essa adequação a cada necessidade, mas não esquecendo desses itens que são super importantes. Independente da proposta, independente da adequação que a gente for fazer, a gente tem que ter esses itens, pelo menos, muito claros. Tem lugares, editais, já teve editais que eu mandei, acho que eu mandei para o IP uma vez, e eles mandaram a proposta comercial, era tipo uma página, sabe? Era basicamente, não pedia nada de metodologia, não pedia nada de produtos, ele só queria a parte financeira. Então, eles tinham um modelinho deles, financeiro, você botava ali o que era, quanto ia ser cada produto, começou o pagamento que você estava querendo e pronto. Então, foi isso, né? Então, isso pode variar. Mas, em geral, a maioria das consultorias que eu pego, não é concorrendo a edital. Tem muitos editais que eu concorro, tem outros que não.
Mas a maioria é isso. Quando a gente vai entrando na roda, a gente vai demonstrando nosso trabalho, vai abrindo caminhos. As primeiras consultorias que eu abri foi realmente batendo assim na porta, dizendo, ó, tem aqui uma possibilidade. Vi alguém falando de uma necessidade que tinha. Ah, estou aqui com um projeto tal. Nossa, que massa, eu trabalho com isso. E aí, tipo, qualquer coisa, fala comigo, que eu posso enviar uma proposta para tu, super tranquilo, tu avalia, ah, massa e tal. Falou comigo, enviei, avaliou, é isso. Então, se colocar sem medo de dizer que vai enviar uma proposta, sem medo de dizer que está cobrando pelo seu trabalho, é extremamente necessário e se colocando nesse lugar. Principalmente, eu acho que muitas e muitos de vocês são da área também, trabalham bem vinculado à carreira de impacto, né? Que é esse lugar que a gente chama carreira de impacto. Eu sempre boto nesse lugar mais geral, que é quando a gente trabalha de fato, né? Para contribuir com o meio ambiente, para contribuir com a sustentabilidade, para contribuir com as pessoas, com os povos, né? Com o território nesse sentido e trabalham também com excelência empresarial, né, do ESG e tal. Isso é muito lugar também de propor. Quando a gente trabalha com consultoria, e aí, deixa eu passar aqui, que aí eu vou olhar para vocês. Quando a gente trabalha com consultoria, a gente trabalha muito também nesse lugar de estar enxergando soluções o tempo todo. Eu acho que foi uma das chaves que mais vira na minha cabeça desde que eu comecei a trabalhar como empreendedora, né? Não só consultoria, com as mentorias, com tudo, que é olhar para algo, eu vejo um problema, eu sou super inconformada, não sei vocês, eu sou extremamente inconformada. Então eu vejo um problema, eu quero resolver. Mas para resolver ele, eu posso propor uma solução. Ao invés de eu ficar só dizendo que existe esse problema, eu posso propor uma solução, seja ela colaborativa, seja ela algo que eu monto ali, mais específico para aquela organização, para aquele espaço. E aí, se vai aceitar ou não, se vou ser chamada ou não, já são outros 500. Mas essa proposição é interessante. Por exemplo, a gente vai em uma empresa, ver um relatório deles e ver que eles precisam do nosso serviço. Tipo, um relatório de sustentabilidade que está super, nossa, caótico. Ele não está trazendo os resultados direito, ele não está se entendendo qual é a real necessidade. Tem hora que a gente olha para a coisa e a gente já enxerga assim, nossa, é isso daqui que precisa ser feito. Então, faz uma proposta, tenta um primeiro contato, uma primeira conversa com alguém daquela organização, com alguém daquela empresa. Não tenha medo de propor, sabe? Eu já tive muitos momentos de ficar insegura. Hoje em dia, às vezes, eu mando, dá um friozinho na barriga, eu mando assim mesmo. É assim que acontece. E aí você vai mandando e você vai tendo também esses resultados, esses feedbacks, esses lugares, né? Como a gente tá com um tempinho, eu botei aqui 3 perguntas, mas achando que eu ia demorar mais um pouquinho nessa parte. Mas vocês podem fazer as perguntas. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, todo mundo tiver super bem, eu divido vocês em sala um tempinho, vocês têm esse momentinho para se conhecerem também, trocar um pouco, e a gente volta para a finalização. Mas eu acho que vocês têm perguntas, e eu acho que é legal a gente trocar também. E aí eu vou agora enxergar vocês. E quem quiser fazer perguntas, já vai levantando a mão aí, abrindo a fila, que, que eu vou abrir para a gente conversar agora. E aí, só para dizer antes disso, até 10 de julho eu estou enviando um modelo de proposta de e-mail para vocês, proposta de consultoria por e-mail. Eu acho que eu envio essa semana ainda, mas eu botei 10 de julho, pensando nas demandas que estou tendo agora e que eu quero enviar um modelinho, quero ajustar umas coisas nesse modelo para ficar bem legal, tá? Com exemplos que fiquem de uma forma mais didática. E o grupo de WhatsApp, o chat que a gente pode estar sempre usando, né? Então, quem está lá no grupo do Workshop de Sustentação, de novo, a gente vai ter um próximo em setembro, no final eu vou mostrar para vocês. Já temos o tema, que eu também vou mostrar. Então, isso tudo ele vai acontecer, e aí é um vínculo que a gente já tem. Me inscrevi hoje no workshop, eu preciso me inscrever sempre em todos os workshops? Não, tu já está vinculado, já está vinculado. Então, é isso. Sempre vai receber os convites para ir no workshop. Até dizer, Pamela, não quero mais receber, estou de boa. Tá, tranquilo também, sem nenhuma mágoa. Tamo junto, tá tudo ótimo. Deixa eu olhar agora para vocês.
E aí eu quero receber perguntas. Eu tô doida para receber perguntas, inquietações, contribuições, o que vocês quiserem. Deixa eu deixar de apresentar um pouquinho, que aí eu só volto a apresentar no final. Alguma pergunta, contribuição, inquietação? Ninguém, gente. Tá todo mundo tranquila. Não acredito. Ó, aí, alguém veio. Vai, Kathleen. Primeiro, lindo, linda sua apresentação, amei, tirou um monte de dúvidas, um monte de coisa que fica, né, pegando a gente. Eu tenho um problema particularmente com precificar as coisas. Tenho um CNPJ, mas não atuo nele ativamente. Primeiro, porque eu tenho muita dificuldade em conseguir oportunidades, e aí nesse espaço que você falou sobre ir atrás, sobre falar, olha, eu tenho, dá para fazer, o que você acha, troca uma... Eu não tenho essa cara. Assim, não tenho para chegar na pessoa e falar: oi, tudo bem? Eu faço tal coisa, posso te apresentar o meu trabalho? Uma vergonha horrorosa. Então, é essa barreira que eu encontro, primeiro, em conseguir oportunidades, e depois em saber se o preço que eu estou ofertando por aquilo é de acordo com a realidade, sabe? Isso, claro, trabalhando dentro de tabelas que o CRBio dá para a gente, por exemplo, né? Então, se você tem tantos anos de experiência, você pode cobrar tanto e etc. Então, eu vou seguindo isso, mas ainda assim eu acho meio difícil. Eu tenho essa dificuldade. Mas Boa, Kathleen. lindo, arrasou. Obrigada. Eu acho que nesse ponto da precificação, é isso. Como eu falei, vai depender. No teu caso, por exemplo, tu tem o CRBio, né, como referência. No meu caso, eu não tenho, já outras vai ser outro, independente da profissão que a gente tá, também isso pode ser, vai variar, né? Por exemplo, para quem é jornalista, para quem trabalha com alimentos, já vai ser diferente. Aí você tem essa progressão de carreira, esse processo, aí você está trabalhando em outra área, como é que você vai cobrando? Eu realmente parto muito desse lugar de. Agora eu trabalho com a UCN, a UCN cobra aí 30 não, US$ 40 por consultor júnior. Então, essa é a minha base. Tem aqui uma organização que ela quer fazer um trabalho, um documento técnico, então, a partir disso, eu vou acomodando, mas não reduzindo muito. Eu realmente aconselho a não reduzir tanto para ficar, sei lá, R$ 80 a hora. Não aconselho, sabe? Eu acho que eu já trabalhei com esse valor, inclusive. Não foi nada confortável, foi super mais. Foi uma consultoria que demandou muito. Uma coisa que também acho que é importante entender: quando a gente trabalha como consultora, a gente está trabalhando com um lado de fora que a gente está trazendo um olhar para dentro. E as pessoas, elas sabem que consultora você paga mais. Eu não estou com um funcionário que eu estou ali oferecendo para ele um plano de saúde, não, CLT, contribuindo com a aposentadoria. Não tem isso. Então, tipo, a consultora vai ser aquele trabalho, muitas vezes, que é mais pontual, que é mais ágil, que demanda produtos maiores, que demanda um olhar também técnico de outra forma. Eu, como consultora, não vou estar trabalhando, né? Não é o correto estar trabalhando, digamos assim, numa função que seria para um funcionário. Muitas vezes acontece, a gente sabe que muitas organizações estão trabalhando dessa forma, que eu considero incorreta quando você coloca num cargo nesse lugar, né? Quando você pede 40 horas semanais, nananã, é para a pessoa trabalhar como consultora. Isso é um outro lugar, né? Mas a gente sabe que muitas organizações fazem assim esse vínculo. Mas eu não cobro hoje, não cobraria menos, assim, para uma ONG, por exemplo, para uma ONG que atua mais em escala ali da região mesmo, local e tal. Às vezes eu faço R$ 100, sabe, a hora. Tipo, eu faço a depender do que faz, mas eu não baixo tanto. Realmente, minha hora base é 200 e pelo menos, assim, porque eu pego muita coisa de facilitação de oficina também. E eu posso dar uma baixada, mas não mais do que isso. Então, seria uma dica que eu posso te dar, mas de novo, né? É um número que sempre fica nesse questionamento, porque a gente não tem uma regularização, por exemplo, dos consultores de valores nesse sentido. Mas eu não recomendo ser menos do que 100 não a hora. Pelo menos para qualquer proposta que você for enviar, sabe? E se for uma proposta que possa ser em dólar, por exemplo, se ele disse, eu não tenho esse lugar de dar a cara, mas vai que aparece um edital interessante e tal,
quem é uma organização internacional, eu não vou cobrar pouco, sabe? Tipo, cobra ali uma base que não seja horrores, tipo, eu vou cobrar US$ 100 a hora, né, gente? Isso não existe. Mas cobrar algo nesse sentido, talvez, tô começando agora, então é organização internacional, cobra aí pelo menos US$ 40 a hora, sabe? Que a organização internacional tá ok. Mas a organização local, acho que é isso. Eu não cobraria menos do que sei, não. Por experiência própria de já ter tido alguns casos assim, foi realmente muito complicado. Mas está precisando muito, a gente sabe, né? Quando está precisando muito, a gente dá o nosso jeitinho. Mas eu não cobraria muito menos do que isso, não, porque gera muito desgaste. E consultor é pedido muito. Pedido que você faça muitas vezes em menos tempo. Então, isso é uma das características. E aí a gente tem que aprender a valorizar nosso trabalho e nosso tempo, né? E nossa saúde nesse processo. Raquel, não estou te escutando. Eu não estou te escutando. Eu também não. Mas tá com algum problema. Por sinal, Raquel, olá. Eu e Raquel, a gente já vem de umas conversas por aí. Não estou te escutando ainda. Eu acho que alguma coisa no som. Teu microfone nem tá aparecendo como se estivesse fechado, mas não dá para te escutar. Eu acho que a Raquel vai tentando resolver ali. A gente fica atenta aí enquanto vai tentando resolver. Eu acho que tá escrevendo agora também, né? Qualquer coisa a gente vai vendo. Mais alguém também quer falar? Alguma dúvida, impressão? Pronto, Raquel, tu tenta resolver e aí logo depois tu já abre o microfone e já fala. Vai dar Eu certo. tenho uma dúvida, Pamela. Vai, Paula. Queria saber como que tu te meteu, assim, nas organizações internacionais, porque é uma grande dúvida que eu tenho e que, tipo, eu já fiz projeto de consultoria para o BID, por exemplo, mas não é uma coisa que eu consigo deixar constante ainda. Então, é uma dúvida que eu tenho, assim, como entrar nesse lugar, né? Perfeita essa dúvida. Essencial. Uma das coisas que eu vou falar eu vou falar primeiro como foi comigo e aí depois uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Comigo, eu sou essa pessoa que bato na porta. Então, quando chegou, eu estava tinha acho que acabado o mestrado, em 2018, e aí eu estava ali no começo de 2019, já envolvida em outro projeto. Acho que agora vai, Raquel, só responder essa e aí já abre para tu. Acho que agora vai, que apareceu teu microfone. Eu já estava envolvida em outro projeto, na Caatinga brasileira, tal, mas eu não estava satisfeita e eu estava sentindo necessidade de sair daquilo, eu estava sentindo algo dentro de mim que eu precisava para outro canto, enfim. E aí eu vi um congresso que ia ter, esse congresso de Lima, no Peru, foi a minha primeira abertura, né? Por isso que tem ali 2019, foi o primeiro de tudo. Eu vi que tinha ter esse congresso em Lima, no Peru. Eu submeti meu trabalho para esse congresso e eu precisava de dinheiro para ir para esse congresso. Foi bem assim. E eu pensei, como é que eu posso ir? Eu não vou ter dinheiro daqui para lá, não posso contar que alguém vai me contratar. Ai, meu Deus, eu vou ter esse dinheirão para poder pagar uma passagem, tudo. E pelo menos o que eu senti que eu posso facilitar aqui, sei lá, pode ser uma tentativa. Fui lá, mandei um e-mail para a organização do congresso, dizendo no Google Tradutor com espanhol, na época meu espanhol era uma porcaria, era péssimo. E aí mandei no Google Tradutor dizendo, olha, eu sou Pamela Nogueira, vocês não me conhecem, mas é isso. Meu currículo está aí anexado. Eu estou com interesse muito de colaborar com vocês. Né? Eles não sabiam que era para eu conseguir o dinheiro para o meu trabalho, mas tudo bem. E é isso. Não esperei nada. Quando foi menos de uma semana, eles me contataram e aí me chamaram falando tudo em espanhol. Eu não sabia,
Eu não consegui entender, eu consegui entender que a gente consegue ter umas semelhanças, mas tem muita coisa que é diferente. Então eu fui naquela e tal. E aí, logo quando eu entrei, aconteceu uma coisa surreal, que foi, eu fui para esse comitê de diversidade e inclusão. Quem estava, é importante dizer, quem estava nos alinhamentos também, à frente disso era um brasileiro, que é Cláudio Maretti, que hoje em dia é super meu amigo, e ele tem uma experiência enorme na área de conservação. E aí, eu acho que aquilo já acabou chegando nele, disse, uma brasileira louca aqui, tá querendo entrar, mas será que tu acha e tal? E aí me botaram nesse comitê, essa comissão de diversidade e inclusão. Eu ia no começo só apoiar eles, mas acabou que as pessoas tiveram algumas questões na vida delas que todo mundo saiu desse comitê. No final, eu me tornei a coordenadora desse comitê, tipo, um mês depois que eu tinha entrado. E aí era isso. Então, eu já estava lá no comitê geral de organização do Congresso, tendo que ver tudo de diversidade, de equidade, aprendendo ao mesmo tempo que está fazendo, né? Isso é bem característica da gente que trabalha com consultoria. Então, a gente vai aprendendo, vai fazendo, vai dando tudo certo. E Kathleen já deu um risozinho ali dela. Já conhece umas experiências dela também. E aí eu fui fazendo com eles e entrei nesse processo. Esse congresso ele era organizado pela IUCN. Dentro da comissão organizadora, o pessoal foi conhecendo meu trabalho, então eu fui cada vez mais tentando melhorar meu espanhol. A gente tinha reuniões semanais, tinha gente de todos os organismos, né, lá dentro, era da FAO, da Unesco, de todos os organismos que vocês pensarem. Então, eles já foram conhecendo meu trabalho e eu já fui entrando nessa roda. Então, isso foi o meu primeiro ponto de entrada, mas eu não fiquei só aí. Quando foi terminar o congresso, eu fui ocupando os lugares, né? Eu fui realmente para um lugar que o comitê de diversidade, eu coloquei, ele estava muito isolado. E eu nunca concordei com isso, né? Você ter diversidade, equidade e inclusão como uma coisinha bonitinha que você floreia ali para dizer que fez, né? Nem em lugar que botam jovens profissionais. Então, eu nunca concordei, nunca aceitei isso. E aí, o que eu fiz foi, eu trouxe esse comitê para cima, né, para um lugar transversal. Então, todas as organizações, todos os cargos, os outros comitês tinham que falar comigo e a gente tinha que trabalhar junto. E isso foi realmente pelo rolê, pela equidade e diversidade, não foi nada a ver comigo, que era mais trabalho para mim também, e meu espanhol tinha que estar avançando num nível surreal, assim, de aprendizado, eu não tinha aula, não tinha nada, né? E aí, pronto, e aí eu comecei a ficar mais conhecida pelo pessoal. Quando terminou o congresso, esse congresso ele saiu com alguns produtos, né? Todo congresso internacional ele sai com alguns produtos. Um deles, esses produtos não são produtos somente técnicos, né? De monções, de escritos, né? Mas eles são produtos, por exemplo, grupos que surgem desse congresso. Nesse congresso surgiram 3 produtos, digamos assim, grupos principais. Foi a rede de jovens, da América que trabalhavam com áreas protegidas ou viviam da América Latina e do Caribe, a Relac Rovers, que eu faço parte até hoje, sou o comitê organizador. Hoje a gente vai ter um workshop também de um programa que a gente fez. Surgiu também a celebração, que eu também estou vinculada hoje, e surgiu a Mulheres pela Conservação. Esse eu não estou vinculada ainda, só bem diretamente, por questão de tempo, né, gente? A gente também tem que entender o que dá para levar ou não. Então, eu fui com esse processo nessas redes, trabalhando, sendo conhecido mesmo meu trabalho, e aí eu comecei a entrar nesse outro nível de atuação. Principalmente quando eu entrei nessa consultoria que eu faço na celebração das áreas protegidas do Caribe, porque é uma consultoria que a gente atua com várias alianças internacionais. Então, hoje eu já consegui, assim, trabalhando para elas, consegui também fundos para essa iniciativa, elas começaram a conhecer meu trabalho, e aí surgem outros trabalhos, né, que a gente sabe quando a gente entra nesse lugar. Mas foi muito isso. E aí, te trazendo algo que eu acho que é importante, né, a gente pode fazer trabalhos pontuais, como tu já falou que já fez também, mas eu acho que é interessante quando a gente entra nesses grupos, dessas escalas também internacionais, esses outros vínculos que a gente vai fazendo, porque a gente vai conhecendo, de fato, pessoas que estão trabalhando nesses patamares, nessas escalas, nesses cargos, e elas vão conhecendo o nosso trabalho, e aí a gente vai abrindo para outras possibilidades, inclusive de propor de uma forma mais confortável, sem precisar dar muito a cara a tapa, né? Dizer, isso é legal a gente fazer junto, a gente já tem um vínculo aqui. E eu acho que network é muito isso, né? A gente cria um vínculo real.
com aquela pessoa, não é um vínculo por trabalho, é um vínculo real, né? Você tem um desejo de criar aquele vínculo e um desejo de contribuir com o território também a partir daquele vínculo. Então, isso eu acho que é um pouquinho, acho que eu respondi a tua pergunta, né? Massa, respondeu sim. Acho que é por aí mesmo, estou de acordo. Massa, Paula. E aí tem os grupos que vocês podem se envolver. Por exemplo, tem a própria Relac Jóvenes, né, que é essa rede que trabalha com jovens profissionais. Jovens profissional para o ICN é de 18 a 35 anos, tá? Então, para ter uma ideia. Hoje eu tenho 31. E aí trabalha de diversas formas, de Mulheres pela Conservação, como eu disse, é uma rede super junta também, tem uma galera da WWF, uma galera da WCS nessa rede. São redes que vocês entram e não precisa você ter uma seleção praticamente, sabe? Você pode dizer que você tem interesse em contribuir, consegue um lugarzinho ali na tua agenda, e você vai estar vinculado àquilo, conseguindo alcançar um lugar de vínculo e de oportunidades maiores. Então, eu super aconselho, pelo menos estar vinculado com alguma iniciativa dessas de rede internacional, que atue localmente também, depende de cada um. Tu pode mandar o site deles para eu dar uma olhada? Se Posso? não for incômodo. Tu tá no grupo do WhatsApp? Eu não sei, eu tô na comunidade, mas eu acho que eu não tô no grupo, não. Ah, pronto, eu vou mandar aqui já já, mas eu mando no chat também. Beleza. Verem. Raquel Beleza. e depois Kathleen. Vai, Raquel. Ai, calma, tenta falar. Não tô te escutando. Será que é algo do som? Tu consegue tentar falar sem o fone ou não? Não, né? Pra ver se pode ser algo do fone. Vamos ver se tu consegue. Vai dar certo. Tu fica tentando. Mesmo que eu estiver falando, eu vou pedir pra Kathleen pelo menos, tu estiver falando, tu tenta falar. Aí, se eu ouvir tua voz, a gente já sabe que funciona. Mais fácil, que aí mesmo tu me interrompendo, eu já sei que o teu tá funcionando. Vai, Kathleen. Eu ia só pedir para você, se você puder mandar um catado, uma relação dessas organizações, por quê? Eu caço, procuro ONG para fazer parte, rede, não sei o quê. Mas, assim, é muito complicado. Eu acho muita dificuldade de encontrar ONGs voltadas para esse aspecto, sabe? Então, se você já tiver uma coisa mais ou menos, olha, existe esse, existe aquele, para Tá, mandar, seria ótimo. perfeito. Eu vejo o que tu tá falando dessas redes mais gerais, né? Tem algumas que eu vou mandar para vocês. Eu conheço muitas que trabalham, de novo, né? Minha expertise ela é bem vinculada a áreas protegidas. Então, eu conheço muitas que trabalham nessa perspectiva, tá? Mas tem algumas outras também. Uma dessas que é legal, que aí eu acho que de conexão, que muitas pessoas vieram também, que eu acho que tu não conhece também, é a comunidade de impacto, né? Que também foi criada, que tem uma galera lá que troca, que eu posso enviar depois também. Mas dessas redes internacionais, eu acho que tem isso. Deixa eu ver, já estou anotando alguma aqui. Eita, esse eu acho que eles só vão ter o site. Deixa eu mandar. Já estou mandando aqui no chat, mas depois eu posso enviar para vocês no grupo e tudo. De Intensidade de Mulheres pela Conservação, acho que está aqui. Deixa eu ver se aqui eles já direcionam. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês também, que aí eu vou ter que catar mais um pouquinho, tá, elas. Aqui estão algumas no chat. Eu enviei para vocês da celebração, que Kathleen já conhece, mas quem quiser conhecer também. A gente tem os embaixadores, né? Eu sou coordenadora deles, a gente acabou de fechar uma seleção. Então, com uma galera aí também representando o Brasil lá dentro.
e que vocês podem também estar acompanhando, fazer parte. Tem a rede Beromab, que aí trabalha com reservas da biosfera, né, nessa perspectiva também, de novo, das áreas protegidas, a Relac Hoveness, e eu mandei uma notinha que tinha das mulheres pela conservação. Eu vou procurar mais, e aí eu envio para vocês também. E deixa eu enviar logo também aqui o link do WhatsApp também para quem não está lá, quem quiser entrar, porque lá a gente tem essa conversa mais clara. A não ser que levantou a mão, mas pode falar. Que eu estou vendo aqui no. Saí da tela para pegar o link, eu não estou vendo, mas pode falar quem levantou a mão. Deixa eu botar para vocês. Raquel, vai, Raquel. Agora vai dar certo. Agora eu acho que vai dar. Ai, Deus. Bom dia, gente. Eu tenho algumas questões, assim. Primeiro, em relação ao desenvolvimento de projetos, né, seja uma consultoria, alguma ação específica, né, para um órgão, para uma organização, de forma virtual, né, de forma remota. Você tem alguma experiência nisso? Como que você está vendo esse mercado? Para consultorias, projetos remotos, assim, fazer realmente. Para mim, eu vou te dizer que eu acho que acaba sendo até um diferencial que eu tenho, porque eu comecei a trabalhar com facilitação de processos, eu fui formada em 2020. 2020 chegou a pandemia. Então, eu já comecei a entrar na roda da facilitação de processos, de oficinas, de tudo, com facilitações virtuais. Então, eu peguei tudo isso. Eu acho que é um mercado enorme ainda. Hoje em dia, claro, a gente sempre opta por algo ou híbrido ou presencial, mas muitas vezes pode ser virtual também. Facilitar a oficina. Eu pego muito trabalho também, você falou consultoria socioambiental, eu não falei disso nos exemplos, mas uma coisa muito importante, por exemplo, é planejamento estratégico, né? Eu facilito muito planejamento estratégico para a organização virtual, porque se a gente for pensar, por exemplo, uma associação de profissional, ela tem gente de todo o Brasil. E aí, como é que você vai fazer oficinas de gestão, para melhorar a gestão dali? Às vezes, para mobilizar, está todo mundo desmobilizado, precisa de uma mobilização, fazer um planejamento estratégico. Então, eu atuo muito nesse lugar também, de uma forma virtual. Eu acho que é um mercado enorme que a gente tem, e a gente só precisa entender bem isso, né? Como é que eu posso facilitar, estruturar melhor essas, esses processos que eu vou conduzindo, mas eu trabalho muito nisso. Eu acho que tanto com planejamento estratégico, com as mais diferentes oficinas, com reuniões mesmo. Muitas vezes tem essas organizações que elas têm gente também espalhada, né? Nem só do Brasil, mas tem gente espalhada. Precisa fazer uma reunião para poder ou colocar algum tema, alguma necessidade, e ela precisa de alguém que facilite esse momento. E aí a gente pode vir ali e trazer essa facilitação dentro de uma estruturação, ou até uma capacitação, também acontece muito. Principalmente, e aí eu vou dizer realmente, no setor empresarial, quando a gente trabalha com ESG. Então, a gente sabe, né, que essa parte do ESG, para muitas pessoas, ainda é desconhecida. Por exemplo, quem trabalha com consultoria socioambiental tem essa base, esse lugar, né, essa perspectiva, né, poder ter a perspectiva socioambiental, a gente amplia isso. Quando chega no ESG, a gente tem uma fórmula, um outro lugar de atuação, que a gente adequa várias ferramentas, vários conhecimentos dentro das necessidades ali, né? Do mesmo jeito que já teve os 3 pilares da sustentabilidade antes, era economia, meio ambiente, social. Aí agora já tem esses 3, que é o SG, aí tem as 5 dimensões, tem muitas possibilidades, a gente só vai adequando, a gente sabe as ferramentas. Então, acho que dentro dessa coisa das empresas, ter uma capacitação de o que é, sabe, a governança. Como é que eu fortaleço a governança realmente da minha empresa? Como é que eu fortaleço a parte ambiental? Muitas delas trabalham com ODS, mas às vezes não tem clareza de como funcionam os indicadores do ODS. Como é que eu vou vincular os resultados da minha empresa
com os indicadores da ODS. Então, se eu consigo entender como é que funciona, eu pego o resultado que aquela empresa ali produziu e consigo trabalhar isso num relatório de sustentabilidade que vai ser muito mais assertivo do que se botasse só, esse resultado tem a ver com tal ODS, e pronto, sabe? Então, eu consigo dar capacitação para isso, eu consigo oferecer também meu trabalho nesse sentido, e aí a capacitação é muito virtual, né, hoje em dia, e o relatório já é um outro momento. Mas eu acho que com empresa, principalmente, Raquel, eu tenho visto nos últimos tempos essa necessidade enorme. Eu tive uma reunião por essa iniciativa que eu trabalho, a celebração, com uma empresa grande, que trabalha com essa parte de voos, enfim. E aí, a primeira pergunta que eles fizeram, já estavam muito ligados nessa parte dos ODS, mas eles estavam precisando de agregar iniciativas que tivessem indicadores, os indicadores que eles trabalhassem, por exemplo, o ODS de mudanças climáticas tem tais indicadores. Quais são os resultados que vocês produzem nesses indicadores? Porque eles poderiam fazer uma aliança com a gente e utilizar, não, então eu posso fazer essa aliança a partir desse indicador, que eu tenho como mostrar que essa iniciativa também produz, e aí a gente faz uma aliança, então eu consigo trazer dentro do meu setor de sustentabilidade que eu estou colaborando com essa organização e colaborando com esse indicador, com esse resultado aqui, porque eu posso ajudar nesse evento, posso ajudar ali. E aí, e essa clareza algumas empresas têm. Outras empresas, a maioria não tem, de vários, seja pequena, média, muitas não têm. Então, isso eu acho que é uma coisa que entra muito nesse ponto. Principalmente agora que a gente está trabalhando muito, né? Muita gente não conhece áreas protegidas, não sei nem se todas vocês têm uma clareza, né? Porque é normal não ter uma coisa mais específica dentro da área do meio ambiente. Mas são essas áreas que são super importantes para a conservação ambiental e está cada vez crescendo mais. Está cada vez tendo maior necessidade das pessoas entenderem o que é, entenderem a importância, entenderem que é importante conservar essas áreas e seus povos, né, os territórios coletivos, enfim, todo esse lugar. E as pessoas não têm clareza. Então, às vezes, essas capacitações também eu vejo como uma grande oportunidade, sabe? E dentro também desses setores, assim, como um alinhamento de conceito, de como é que eles podem trabalhar isso, adequar isso para eles. E aí entra um pouco de planejamento estratégico também, né? Mas eu enxergo uma super oportunidade do virtual, acho que ainda tem uma demanda enorme, e eu acho que o híbrido está cada vez mais forte também, sabe? Tipo, às vezes você pode ter uma oficina que vai. Eu preciso de gente na área, mas se eu não tenho alguém que conhece aquela metodologia, eu posso ter uma assessoria remota com alguém que conhece aquela metodologia para a aplicação daquela ferramenta, sabe? Então, esse tipo de coisa acaba, eu sinto que tem uma demanda, inclusive tem vindo para mim também, mas eu sinto que isso ainda é forte. Estou perguntando porque, né, muitas de nós aqui temos dúvidas, né, em relação à questão de como fazer esse trabalho, conciliar esse trabalho, porque às vezes a gente já tem outro trabalho ou outras consultorias, né, e está tocando outros projetos ali ao mesmo tempo, e também porque eu vejo é uma possibilidade, às vezes, do preço atingir, pelo menos inicialmente, o cliente, né? Porque quando eu pelo menos já passei por essa experiência, você dá o preço, e aí você inclui, né, o seu deslocamento e tudo mais, e a gente tem que incluir, mesmo que a instituição vá pagar o deslocamento, hospedagem, alimentação, mas você está saindo da sua casa, né? Então isso aí tem um outro custo. E aí o preço fica, né, mais elevado e as pessoas acabam, né, não, então agora não dá, a gente vai fazer, se era tudo, a gente vai fazer 50%, e eu vejo que no híbrido e no remoto, você tem condição de atender os dois, é justo para quem está prestando serviço e também possível para quem está, né, custeando o serviço. Não, totalmente. Eu enxergo assim também, eu acho que é uma grande possibilidade. Inclusive, a depender da proposta que você for fazer, você pode botar, né, uma opção já remota ou híbrida, alguma coisa nesse sentido, e uma totalmente presencial. Eu tenho trabalhado muito com híbrido. O híbrido tem funcionado muito, 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 sabe? Totalmente presencial é só quando é um projeto muito específico.
mas geralmente o híbrido tem funcionado mais, assim, de forma geral, né? Tipo, tem uma consultoria agora que eu tive no presencial, e aí agora eu tô só no remoto. Mas se eu tiver possibilidade de ir para o Brasil, posso tentar dizer, ó, tô por aqui e tal, quiserem tentar alguma coisa, fazer alguma coisa no presencial. Tem uma outra que é totalmente híbrido e só em outubro a gente trabalha fortemente no presencial. Então, isso eu acho que vai variando, isso eu acho que é uma boa possibilidade. Então, é isso que tu falou, acho que é super interessante em relação à precificação, que eu não tinha pensado dessa forma. Mas eu acho que é uma forma de você olhar para a proposta e oferecer, por exemplo, duas opções, né? Tem o caminho A que a gente pode seguir e tem um caminho B também nesse sentido. Porque eu penso que a gente tem que ir muito dentro daquilo, né, que você falou. Não dá para cobrar pouco, porque, afinal de contas, aquilo, né, quando você cobra pouco e o trabalho é muito e muito desgastante, né, e o trabalho do consultor, ele nunca é uma coisa simples, né? Essa é a primeira certeza que você tem, você está indo ali para resolver um problemaço. Então, aquilo vai te custar, né, uma saúde mental ali. Se ainda por cima for muito barato, aí leva ao adoecimento. Exatamente, exatamente. E aí, nesse ponto, acho que do consultor, resolver problemas complexos, né? É uma das habilidades que a gente precisa ter. E que até vai ser, ó, quase tema da próxima oficina, já deixo claro. Mas, do próximo workshop. Mas, que eu vou apresentar para vocês já já, pelo nosso tempo. Mas, assim, eu acho que uma coisa dentro desse lugar às vezes as pessoas acham, tu vai produzir só esse documentinho aqui, eu tô te pagando por esse pedaço de papel. Tá, querido, mas esse pedaço de papel, tudo que eu tô dando de solução para você mastigada aqui, você tem noção do valor disso? Sabe? Não é a minha hora aqui que está contando, só a hora que eu parei para escrever. É o que eu estudei, é o que eu visualizei, é a experiência que eu tive, é a melhor opção que eu pude oferecer para você. O consultor ele tem esse lugar, porque muitas vezes quando tem funcionário contratado, obviamente, estou dizendo, nem todo mundo quer contratado, tá? Mas você vai fazer ali o que é pedido. O consultor, ele tem justamente essa função de levar o que é diferente, o que está indo além, o que está mostrando, resolvendo aquele problema de fato. Eu não posso chegar como consultora e não resolver aquele problema. Se eu não resolver aquele problema, eu não cumpri minha função, digamos ali. Então, isso é uma questão, né? E aí, quando a gente pensa nas nossas horas, é isso. Não dá. E é como eu falei, já peguei trabalho que recebi pouco, já. Não pego novo dessa forma, mas não, porque eu sei que não dá para mim. Não tem condição. Acho que e uma das coisas que eu acho que dentro disso, de como conciliar, quando eu trago essa parte da colaboração, é super nesse ponto, tá? Do tipo, se eu tiver alguma pessoa, né, que eu e Raquel, a gente já conversou um pouco sobre isso também em outros momentos, mas se eu tiver alguém que eu possa colaborar ali, eu posso crescer muito mais nesse sentido. Às vezes, se eu não tenho tempo para fazer aquilo sozinha, alguma outra pessoa pode chegar ali, me ajudar, a gente crescer junto e tal. Aquela consultoria que eu não ia pegar, eu posso pegar, outra que ela pode pegar. E aí a gente vai trabalhando em colaboração. E isso faz toda diferença para todo mundo envolvido, né? E eu acho que é essa a ideia, porque quando a gente trabalha com consultoria, e existe essa ideia, né, Raquel, do tipo, estamos sozinhos e é cada um por si, e nananã, mas quando a gente trabalha assim, beleza, mas onde é que a gente poderia chegar? Com que outros olhares a gente poderia ter para poder oferecer aquela solução, né? Porque é uma coisa que é fato nas minhas formações de liderança que sempre eu repito, que é a gente não resolve problemas complexos com o mesmo olhar de antes, com o olhar engessado que a gente tinha. A gente precisa oxigenar, a gente precisa olhar de outra perspectiva. Eu sozinha eu posso fazer esse exercício? Posso, eu consigo fazer, mas será que eu consigo de uma forma realmente eficaz? Se eu tivesse com outras pessoas envolvidas, às vezes com outras pessoas envolvidas a gente consegue oferecer a melhor solução, porque não é a melhor solução que eu acho na minha cabecinha, mas é a melhor solução que é preciso para aquele projeto, para aquele território. Então, isso a gente consegue através desses outros olhares, por isso é super importante esse fortalecimento, sabe? Então, acho que isso é uma das coisas que estariam por aí, né? Tá. Bem, gente, vai, Raquel. Super obrigada, e é muito bom ter esse espaço de troca mesmo, assim, né? Isso dá um fôlego a gente. Ai, obrigada. Pois é, uma das coisas que eu gosto muito. E eu agradeço para vocês, porque do mesmo tempo que
dá um fôlego aí, dá um fôlego aqui também. E como eu disse, né, o workshop eu criei muito nesse lugar de, poxa, eu trabalho com tanta coisa, muitas vezes sozinha. Hoje em dia eu já trabalho com muitas equipes, né, diversos projetos, mas é diferente, sabe? O quanto eu estou fortalecendo com o conhecimento que eu estou adquirindo. E esse é o momento que cada um, não só eu posso partilhar, feito eu falei para vocês, mas cada um pode partilhar suas experiências e a gente crescer junto. Então, por isso que eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer os finalmente, falando, já dando o spoiler do nosso próximo workshop, fazendo um pouco do encerramento. Deixa eu ver, começar a compartilhar com vocês. Inclusive, ver como é essa força do coletivo, né? Essa conta que eu sempre usava uma conta Zoom. E aí, se vocês verem, essa conta é da celebração, né? Que é essa iniciativa. A gente tem uma coisa de trabalhar muito de forma colaborativa lá. Então, eu disse, eu tô precisando super. Não usa a nossa, tipo, sem problema nenhum, sabe? Então, acho que as iniciativas que a gente se envolve, as pessoas que a gente está envolvida, as organizações que a gente se envolve, isso também faz toda a diferença. A gente precisa ter saúde e precisa ser valorizada, né? E eu acho que isso também, esses pontos também é super importante a gente ter em mente. Bem, aí nosso próximo workshop, um spoilerzinho para vocês que estão aqui. O nosso próximo workshop ele vai acontecer dia 28 de setembro, logo no início ali da primavera, para vocês, e para mim do outono, infelizmente, porque vai estar mais perto do inverno. O inverno aqui é muito frio. Mas vai estar ali na primavera, nesse florescimento. E para a gente florescer juntos, a gente vai descobrir, então, como co-criar soluções e projetos sustentáveis. Então, a gente vai trabalhar de uma forma muito colaborativa nesse workshop, como eu falei no início. Esse de hoje foi muito focado nisso que tinha para passar para vocês, é um conhecimento mais técnico, exige mais tempo, e nessa troca que a gente precisava ter de construção, de tirar dúvidas, de possibilidades, de tudo que a gente teve agora, né? O próximo, a gente tem um pouco desse momento, no início eu aqueço vocês com o tema, e aí depois eu boto vocês para trabalhar em conjunto. Porque aí cada um vai trocando experiência, cada um vai co-construindo, vai entendendo como criar algumas soluções, tá? Tudo vai ter um roteiro, uma base, vai ser bem legal, é bem interessante, e é um momento de construção de habilidades, né? Que é o mais importante. Então, eu sempre vou trazer um workshop muito focado no tema mais técnico, por exemplo, agora da consultoria socioambiental com a proposta, e um outro vinculado à construção de habilidades. E habilidades a gente não só constrói escutando, a gente constrói praticando. Por isso que vai ter esses momentos de grupo de trabalho, né, esses momentinhos aí que vocês vão estar juntos também em outra sala, e eu não vou estar interferindo em nada, eu vou estar tomando um cafezinho enquanto vocês estão conversando. E aí, ele vai ser dia 28 de setembro, então já anotem nas agendas, e logo depois eu vou botar lá no grupo também. E aí, apresentando para quem está com muita saudade e não quer ficar longe de mim esse tempo todo, a gente tem a mentoria Raiz apresentando para vocês. É muito do que surgiu no workshop Sustentação, surgiu também nessa coisa da mentoria Raízes. Por quê? Tem algumas pessoas que eu faço a mentoria e depois a gente tem o acompanhamento. Mas tem pessoas que não têm o acompanhamento, mas é um momento da gente estar aquecendo. Então, hoje aqui, muitas delas não conseguiram entrar, mas no próximo vocês vão ver que já vai ter mais gente. Por quê? Esse workshop, eu até vi que eu não mudei isso no formulário, ele era sempre de noite. Ele era 1h30 no máximo de noite, agora a gente mudou para 2 horas. E ele era muito focado nisso, sendo que como eu estou aqui com 4 horas de diferença, eu não consigo fazer mais ele de noite. Então, tem algumas pessoas que vão se acomodando para estar por aqui. Agradeço quem está por aqui, super se acomodando. Gabriela disse que já estava ali com a filha dela, com o filho, né, tentando acomodar para poder estar participando. Então, é isso. Super agradeço também o tempo de vocês, porque é um espaço que eu gosto muito de vocês aqui. E aí, a mentoria Raízes, ela surgiu já nessa necessidade de eu passar eu faço intervenções diretas, né, ali em cada um, com uma metodologia, etc. Que tem algumas das pessoas que tiveram junto da mentoria comigo.
E ela funciona da seguinte forma, aí, para quem tem uma curiosidade. A gente tem a mentoria Raízes Pocket, que é essa. Eu queria um nome em português, gente, eu juro, mas eu não consegui achar um nome em português ainda para substituir esse Pocket aqui. Quem tiver uma ideia pode dar à vontade. E aí a gente vai ter 2 encontros. Eu não trabalho hoje em dia. Antes eu trabalhava com um encontro, né? Ou um encontro, uma sessão, ou 4. Hoje em dia é pelo menos 2, porque para a gente ter uma qualidade desses encontros, né? Que é uma construção, ele é profundo e assertivo ao mesmo tempo, assim, ele não fica só no superficial, mas também não é uma coisa com psicólogo, né? A gente, no plano de ação, pode ter lá, o psicólogo e tal, tô precisando para tratar algumas questões, mas a gente mapeia e faz um diagnóstico geral, né, a partir da raiz dos problemas ali, e toma as decisões fundamentais que você precisa naquele momento, através de várias ferramentas de liderança que a gente aplica. No segundo encontro, a gente faz um plano de ação para os 7 âmbitos da sua vida e trabalha a gestão de tempo, né, tem ferramentas para isso, né, então tem todo esse apoio, além da própria sessão que a gente trabalha isso diretamente. No terceiro encontro, quem quiser seguir, né, a gente faz o fortalecimento e desenvolvimento de algumas habilidades. Sei lá, preciso desenvolver minha habilidade de assertividade, preciso desenvolver minha habilidade técnica de gestão de áreas protegidas, preciso desenvolver minha habilidade em, sei lá, consultoria socioambiental, que é o nosso tema, e nesse ponto aqui, como é que eu aprendo a construir oficinas, né? Então, isso a gente trabalha lá também. Aí, o quarto encontro, que é o plano de carreira e a ativação socioambiental. E tem uma outra forma, que é uma forma mais que a mentoria Raízes, que eu chamo completa, que ela vem aí pelo menos com 6 meses, né? Um formato pensado para quem deseja esse acompanhamento. Então, a gente vai trabalhando com situações do seu dia e fazendo esse acompanhamento, tendo uma sessão por mês, um plano de acompanhamento, ferramentas, aulas que vão estar disponíveis na plataforma, enfim, uma série de coisas nesse sentido, mais dessa ideia de acompanhamento. E aí eu quero super agradecer a vocês, mas a gente ainda tem nosso verso, então não vou me agradecendo agora, porque eu ainda vou olhar depois para a carinha de vocês. Eu quero super agradecer a vocês por estarem aqui. Eu estava muito animada, fazia tempo para esse workshop, mas estava calma, como dia 29. Não vai adiantar, não tem como adiantar, já como não quer dia 29, não tem como ser antes. E eu fico muito feliz de tudo, assim, de hoje, de ver interesse com vocês e poder contribuir, pelo menos minimamente aí um pouco, e que a gente colabore mais, sabe? Eu acho que é uma das minhas grandes vontades, é que a gente se junte mais. Eu já passei também por esse lugar, acho que por isso também que eu trago isso muito forte, eu já passei por esse lugar de, ai meu Deus, eu acho que eu tenho que me destacar mais que todo mundo, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que, sabe? E isso só me fez mal. Todas as vezes que eu cheguei nesse ponto, foi um ponto também que eu me sentia muito isolada e adoecida. E eu acho que quando a gente está nesse ponto de colaboração, do estar junto, do entender que eu posso me destacar, e ela também pode se destacar, e ela também, e a gente pode se destacar juntas, é muito mais saudável, mais forte e faz toda a diferença, sabe? Eu acho que para o próprio impacto que a gente tem no território, né? A natureza ela é super diversa. Não vai ser uma pecinha, uma árvore, ela não está ali viva sozinha, né? Ela precisa se nutrir, ela depende dos fungos, ela depende do clima, ela depende das outras árvores, elas é uma cadeia muito complexa, então a gente vive em interdependência, né? A gente tem nossa individualidade que deve ser respeitada e nutrida, e a gente vive coletivamente e de forma interdependente, então a gente também tem que nutrir o ambiente que a gente está, né? Inclusive, escolher muito bem o que é que está nutrindo a gente, né? Que ambiente a gente está fazendo parte. Faz parte um pouco do que a gente vai colaborando. E é isso, gente. Aqui, quem quiser, fraternidade econômica, contribuir com alguma coisa, a gente está aceitando, não rejeita, não. E aqui o nosso verso, para a gente finalizar, né? Quando você... E aí, respirar antes. Quando você compartilha o saber só cresce. É como as águas que confluenciam. Quando o rio encontra outro rio, ele não deixa de ser rio. Ele passa a ser um rio maior. Nego Bispo falando um pouco aí pra gente dessa necessidade, né? Como eu estava falando da partilha. Que quanto mais a gente partilha, a gente não é por partilhar que aquilo está indo da gente.
Na verdade, a gente só está partilhando e aumentando cada vez mais esses nutrientes que estão chegando às nossas águas e levando outros nutrientes para outras águas, para os outros rios, para as outras árvores, para outros lugares, né? Então, o quanto é importante a gente sempre compartilhar, entendendo que se eu tenho uma perspectiva do outro, se eu tenho um olhar do outro e aquela visão do outro também chega a mim, isso não me faz ser menos eu. Isso, na verdade, me faz ser mais eu, encontrar outras versões minhas e, a partir daí, também estar mais conectado com o meu redor, né? Com o planeta de forma geral. Então é isso, gente. Quero super agradecer a vocês pelo tempo, pela atenção, que a gente sabe que é o que tem de mais valioso. Espero vocês na próxima. Super, viu? E, ai, que mensagens maravilhosas. Estou muito, muito feliz, realmente, de ter vocês. Um prazer enorme quem eu tenho conhecido agora. Estou feliz com quem eu já conhecia também, que se juntou nesses espaços. Nos vemos logo mais. O grupo tá aí, tá? Então, quem quiser chegar lá no grupo também, chega, já divulga a tua iniciativa. Ó, me chama no WhatsApp, quem é que quer me chamar? Ó, tem um podcast. Mulher, tô aceitando, adoro falar, tu já viu, né? Tô aceitando, Gabriela. Pode me chamar. E é isso, eu tô aqui super disponível. O que tiverem também de dúvida de tudo, pode super falar comigo, pode falar no grupo, pode vir chamar no privado. Tô por aí, que o sábado de vocês seja maravilhoso. E é isso. E vamos nutrindo o mundo. E próxima semana chega um modelo para vocês. Tá? No máximo até dia 10, mas eu acho que próxima semana eu já consigo. Um beijo. Ah, e nossa foto final, gente. Meu Deus, que eu ia esquecendo. Quem quiser abrir a câmera, quem tiver tranquila para abrir a câmera, vou estar tirando uma foto. Quem não quiser também tá tranquilo, viu? Pode permanecer aí só na fotinha. Teve uma que já saiu, precisou sair. 2, 3 e... Massa, eu acho que foi. O computador tá meio lentinho, bichinho, rapaz. Vai, gente, beijo. Até mais. E nos vemos. Tchauzinho. Bom sábado. Tchau, tchau.